meu primeiro encontro com o Dr. Edmo Attic neste 2023. Tudo bem, Edmo? Tudo bem, Amaury. Feliz 2023 para todos nós. Muita saúde e paz. O Dr. Edmo é cardiologista, é especializado também em nutrologia. E eu escolhi um tema hoje que todo mundo se interessa, que quando a gente vê uma pessoa magra e a gente está com as nossas protuberâncias, com as nossas barriguinhas, não é? A gente olha, eu olho um companheiro meu magro, falo, maravilha, né? Que maravilha. E a mulher olha para a sua parceira magra, e ela está um pouco cheinha, fica com essa inveja que é um pouco enganosa, segundo você está me contando. Porque a pessoa que tem uma aparência muito magra pode estar muito doente. O doutor Edmo vai falar. Exatamente. Eu acho que essa questão é importante ressaltar que as duas situações, tanto a pessoa magra pode não estar totalmente saudável, como a pessoa gordinha também pode não estar totalmente doente. O que é importante? Você analisar vários fatores relacionados à vida dessa pessoa. O indivíduo pode ser magro, mas ele pode ter alguns hábitos de vida, pode ter um estilo de vida. Eventualmente a pessoa bebe muito, fuma, come até errado, mas tem uma questão genética que favorece o emagrecimento. Da mesma forma, uma pessoa mais gordinha, que às vezes tem dificuldade para perder peso, isso tem muito a ver com o seu metabolismo, com a sua herança genética, e ele não tem hábitos tão errados. Então a gente precisa tomar muito cuidado, e por isso a ressalva, de não olhar só a aparência, Amaury. A aparência pode ser realmente enganosa. Mas o que é que gene é esse que nos separa, que faz a separação de gordos e magros? Porque a pessoa vem com uma conformação física magra e passa magro a vida inteira, e às vezes até saudável. Exatamente. A gente se baseia muito nas 3 gerações que nos antecedem. Quando você observa o biotipo, tanto do lado da mãe como do pai, em 3 gerações que nos antecedem, você consegue imaginar como que vai ser a constituição física. Claro que você tem que tomar cuidado para também não cometer atos errados de comer muito, açúcar, gordura, para realmente não dificultar. Mas você tem uma estrutura óssea, uma estrutura de altura, de estatura, de peso... É hereditariedade? Sem dúvida. É hereditariedade? Sem dúvida. E existe até outros fatores, por exemplo, a flora intestinal, que são as bactérias do nosso intestino. Elas hoje, sabemos que elas estão determinando muito essa questão de você ter facilidade para engordar ou para emagrecer. E de onde que vem a nossa flora? Também por influência genética. Tem muito a ver de como foi a flora dos nossos pais, tem muito a ver como foi o parto, se você nasceu de cesárea, se você nasceu de parto normal, ou seja, você julgar uma pessoa, e por isso eu quis chamar a atenção nisso, você julgar uma pessoa e chamá-la de saudável pelo simples fato dela ser muito magra, você pode estar cometendo um grande erro. E é muito interessante, em alguns programas da TV, a gente vê artistas em si que são magros porque estão se cuidando, fazendo muita atividade física, mas quando você observa hábitos de vida, eles não são totalmente saudáveis. Eles comem coisas que são de risco e às vezes têm até alguns vícios que não são muito bons para a saúde. Muitos. Quer dizer que eu vou ter que fazer, então, a minha constelação familiar para poder ver se vem lá de trás, é uma brincadeira. Sem dúvida, você precisa, para você entender o seu corpo e procurar ser feliz com o seu corpo, você precisa entender de onde você vem. Então, muitas vezes, uma pessoa que é grande fisicamente, que tem essa estrutura óssea grande, é difícil você imaginar essa pessoa muito magra. Por quê? Porque, do ponto de vista hereditário, ela tem muita massa muscular, ela tem estrutura grande, então você não vai ver essa pessoa franzina. Por outro lado, às vezes a gente se depara, como você falou, com pessoas muito magras, e essas pessoas dificilmente vão engordar. Elas podem ter aquela barriguinha, protuberância, como você falou, mas elas não vão ser taxadas de gordas. Agora, a questão de ser saudável ou não pode ser taxado apenas com a questão de ser magro ou não. Você tem que olhar nível de vida, estresse, é muito alto, é muito baixo. Essa pessoa... especialidade. Exatamente. Você tem que olhar fator de risco cardiovascular, o tipo de alimentação, uma série de coisas. Doutor Edmo, é muito comum a expressão no Brasil, magro de ruim. Essa moça é magra de ruim. E eu tenho amigos meus que comem, provavelmente saudavelmente, e muito, mas muito. E eu até brinco e falo, pô, você que come assim, e eu que engordo? Deu para entender? Sim, sim. Fale um pouquinho sobre essas questões. Realmente a gente percebe que há pessoas que comem muito, quantitativamente falando, independente da qualidade do alimento.
E chama atenção que essa pessoa que você espera que engorde proporcionalmente ao que ela coma, ela não ganha nada de peso. Mas aí tem a ver com fator hormonal, genético, tudo isso que eu falei. Por outro lado, você vê pessoas que se cuidam exaustivamente, malham, vão na academia, se cuidam realmente, controlam calorias, ficam até às vezes obstinadas por isso, o que é um exagero, a gente tem que ter um meio termo para tudo. E essas pessoas, infelizmente, isso tem muito a ver com a autoestima, né, um impacto com a autoestima, essas pessoas acabam se sentindo frustradas. O que eu procuro traduzir para essas pessoas no consultório? A gente tem que procurar ser feliz ou aceitar o limite do nosso corpo. Todo mundo pode ser saudável dentro do seu peso médio. Peso médio não quer dizer que você seja extremamente magro, não estou dizendo barriga trincada, precisamos tomar muito cuidado com algumas imagens, igual você falou, de artistas, barriga trincada, gominhos na barriga, tudo isso pode acontecer em algumas pessoas privilegiadas? Pode, mas isso não quer dizer que ela seja totalmente saudável. Muitas vezes essa pessoa não come certo, mas ela malha muito, ela toma hormônio, ela faz coisas que às vezes a gente nem conhece. Então, realmente a gente brinca que é magro de ruim ou é um gordinho que não consegue perder peso apesar de todo o esforço. E às vezes até o gordinho sofre preconceito, porque as pessoas acham que ele está sempre comendo muito. Eu recebo na clínica pessoas que falam, puxa, eu fui num outro profissional, ele falou que eu preciso fazer uma dieta. Se ele imaginasse que eu como só salada, que eu como tudo controlado, ele não saberia dizer o que fazer mais. E realmente o nosso corpo é isso, ele não é algo exato. A gente tem que respeitar as diferenças. Cada máquina é uma máquina. Cada máquina é uma máquina. A gente precisa ter saúde, Amaury. Controlar os hábitos, controlar estilo de vida, estresse, alimentação gordurosa, diminuir açúcares, não deixar em nenhum momento de fazer algum tipo de modalidade esportiva. Isso é saúde. Não é ficar só olhando a parte física, a parte de imagem externa, estética. Agora, as pessoas que deixam de fumar, invariavelmente reclamam que elas acabam engordando, fica com a fome exacerbada. É verdade isso, não? É verdade, até vale a pena explicar rapidamente. O cigarro, dentre todas as substâncias do cigarro, mas principalmente a nicotina, ela tem uma ação no nosso cérebro capaz de inibir um pouco a fome. Então, normalmente a pessoa que fuma, ela não tem tanta fome, ela não tem tanto apetite. Outra questão, o fato da pessoa fumar faz com que o paladar dela seja modificado. Então ela não consegue ter tanta sensação como uma pessoa que não coma. Isso faz, no final, com que ela emagreça. Mas veja, não é um emagrecimento de grande quantidade, porque senão dá a impressão que vamos fumar para emagrecer. Não, ela fuma, ela consegue realmente estar sempre perdendo um pouco, mas como eu disse, isso não é saudável. Quando ela para de fumar, esse mecanismo da nicotina cessa. Então ela passa a ter mais apetite e ela passa a sentir melhor os alimentos. Automaticamente, se ela não se controlar, e aí não é que ela engorda por engordar, ela engorda às vezes porque ela tem muito apetite, se descontrola, come além do que deve e acaba agregando. Mas se ela comer coisas saudáveis, ela não vai engordar. Isso também serve para cigarros eletrônicos. Para tudo. Cigarros eletrônicos, o narguilé, que é muito comum no mundo oriental, o cigarro comum. Não existe nenhum tipo de cigarro que seja favorável à saúde. Agora, a pessoa quando está com depressão, com ansiedade, com pânico, que são coisas que estão acontecendo muito atualmente, não é? Por força das circunstâncias internacionais, essa pessoa ela tem que cuidar especialmente. A alimentação errada leva essas pessoas a uma depressão, a uma ansiedade, a um pânico, a uma angústia. Você tem os dois caminhos, amor, e você tem pessoas que se entregam por ansiedade ao excesso de comida, e aí piora todo o seu bem-estar, a sua saúde realmente entra numa derrocada, e você encontra pessoas que muitas vezes se alimentam errado, muitas vezes com algumas substâncias que estimulam muito, que deixam elas mais agitadas, por exemplo, excesso de café, bebidas ou refrigerantes que tenham algo estimulante. Então essa pessoa não percebe que ela está se alimentando errado ou ingerindo bebidas erradas e isso só está acentuando o grau de agitação, de ansiedade, de pânico, ou seja, só vai piorar. Então você tem os dois caminhos. Interessante isso que nos Estados Unidos agora, me recomendaram, você me recomendou também, que eu tomasse café moderadamente, porque ele é estimulante demais, eu sou meio elétrico, e não tomar refrigerantes, principalmente Coca-Cola. Mas lá na América já lançaram a Coca-Cola sugar free, quer dizer, sem açúcar,
e descafeinada, Descafeinada. que é uma coisa que a Coca-Cola podia fazer no Brasil, não é? Tanta gente não pode, precisa de coisas descafeinadas. O próprio café que a gente toma descafeinado, agora existem refrigerantes descafeinados. Essa é uma alternativa interessante porque há pessoas que, se elas não tiverem aquela sensação do paladar daquele produto, elas realmente até ficam irritadas, ficam não abstinentes, mas ficam extremamente agitadas pela falta de sentir aquele produto. É a mesma coisa da cerveja sem álcool, a gente tem a Coca-Cola sem a cafeína. É uma forma de você realmente enganar o seu organismo e você perceber que você está sentindo o gosto daquele produto, que realmente é saboroso, a gente sabe disso. Mas precisamos tomar cuidado porque realmente você também não pode achar que esse produto é totalmente saudável. Ele tem corantes, ele tem os seus conservantes. Então, se você consumir com muito exagero, você não vai ter o efeito estimulante, mas você pode, por exemplo, ter o efeito digestivo do acúmulo de gases, eventualmente um efeito cancerígeno, porque corantes, conservantes, em algum momento podem levar ao desenvolvimento de um câncer. Melhor mesmo é fazer uma consulta com o Dr. Edmo para a gente ficar mais à vontade na nossa alimentação, mas com cuidados, não é? E não correr o risco de engordar. É magro e saudável, é isso? É isso, Amaury. Eu esqueci de alguma coisa importante nesse eu acho, item, é isso. É isso, eu acho que deixar essa mensagem para todos que estão nos assistindo, não se julguem só pela aparência, observem todos os seus hábitos e estilos de vida e não julguem as pessoas, não queiram se comparar a outras pessoas, porque cada um tem uma genética, tem uma história e tem seus problemas pessoais também. Então a gente não pode julgar só a aparência. Queria aproveitar e deixar meu Instagram, que é Edmo Atic Gabriel, para as pessoas se engajarem mais comigo, mandarem perguntas. Todas as segundas-feiras eu faço uma live no Instagram e todo sábado... Eu vi uma delas, muito boa. Perfeito. E todo sábado eu tenho uma coluna na UOL, no portal UOL, onde eu falo de temas de saúde. É a coluna Viva Bem. Obrigado, doutor. Obrigado, Amaury. Até a próxima. Até a próxima.